dia muito feliz para nós do Rotas Afro. O Rotas Afro é uma iniciativa de museologia social que conta as histórias negras das cidades. Então a proposta do roteiro é fazer caminhadas pelas cidades, recontando a história a partir de uma perspectiva afro-referenciada. Então a gente vai contar a partir do nosso ponto de vista, enquanto pesquisadores negros e pessoas que transitam esses territórios negros também. Hoje é um dia super especial, a equipe está reunida, tem mais pessoas da equipe, mas hoje eu queria dar aqui o espaço para que todo mundo se apresente, fale o que faz o Rotas Afro, porque o Rotas, para a gente estar em 4 cidades, a gente está em Piracicaba, Campinas, Vinhedo, Rio Claro, é muita gente envolvida, muita parceria, muitas mãos, então, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Meu nome é Andressa Sena, eu sou moradora aqui da Capela desde que nasci, né? Sou professora de arte do ensino médio, sou DJ, sou arte educadora, sou uma das organizadoras da Batalha da Praça, que também acontece aqui na Capela, e sou anfitriã do Rotas Afro, aqui de Vinhedo, e também, né, estou participando do Rotas Afro na escola, lá na cidade de Campinas também. Pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou daqui de Vinhedo, sou formado em História, sou mestre em História da África pela Unicamp e desenvolvo o Rotas Afro aqui na cidade de Vinhedo e Campinas, né? Então a ideia do Rotas Afro, inclusive, é que a gente possa pegar um pouco de tudo aquilo que nós produzimos, de estudos, de livros, de artigos, e trazer para a rua, trazer para a escola, fora do contexto de sala de aula, né? Então é poder realizar aí a aplicação de história e cultura afro de uma forma dinâmica. Bom dia a todos, me chamo Igor, eu sou formado em Geografia, atualmente atuo, né, como professor de Geografia de 6º e 3º anos, sou mestrando também em Geografia, integro a equipe do Rotas aqui como pesquisador e outro campeão residente de Campinas. Pessoal, ainda tem também na equipe a Odara. Oi, gente, eu sou a Andressa também, moro em Santa Bárbara, sou jornalista, atuo fazendo assessoria de imprensa e gestão de mídia. Além de tudo, a gente tem também a Odara, que não está aqui hoje, mas que ela está presente em Piracicaba, que é geógrafa também, pesquisadora e conduz os roteiros nas cidades piracicabanas. Gente, o dia de hoje ele é composto por, para ele ser realizado, foram várias coisas que fizeram com que a gente esteja aqui hoje. Então, o lançamento do Mapa da Cultura Negra, ele é um lançamento promovido através da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Vinhedo. É super importante, né, a gente mencionar que esse trabalho, né, de documentar e olhar para esses espaços, esses territórios negros de Vinhedo, ele foi feito com verba pública, né? Porque isso mostra o quanto é importante que essa verba seja destinada para iniciativas negras, para grupos culturais negros, para capoeira, para o jongo, para o bumbo, que são territórios, que são grupos que estão há muitos anos guardando essa memória, né? Então, para o Rotas Afro estar hoje, precisou de muito samba de bumbo, precisou de muito jongo, de muita capoeira, de muita gente preta fazendo. Então hoje a gente tem aquela frase, né, da gente ser o sonho dos ancestrais. Pois bem, é isso mesmo. Foi sonhado e agora a gente está sonhando também. Então foi feito com essa verba. E hoje é a junção de 2 projetos, né? Então a gente vai ter o lançamento do mapa. E esse roteiro que a gente vai fazer hoje, ele é realizado através de uma emenda impositiva que a vereadora Naila destinou para o Rotas Afro esse ano, no qual a gente está realizando 20 edições do Rotas Afro para as escolas municipais, estaduais aqui, para as escolas públicas de Vinhedo e para as iniciativas. Então, o próprio Instituto Itacolomi, os grupos, né, atendidos lá estão sendo atendidos pelo Rotas. E é um prazer, porque é mais uma vez essa verba pública financiando as ações de preservação e memória do Rotas Afro. Então a gente está muito contente com essa junção. Todas as escolas que a gente atendeu, esse mapa vai chegar nelas. Então a ideia é que
além, depois do dia de hoje do lançamento, a gente também faça a distribuição de 3.000 exemplares para esses estudantes atendidos pelo Rota Zap. É isso. Pessoal, então, a ideia é andar um pouco pelo território da capela, contando a história de Vinhedo a partir do protagonismo negro, né? Nós não vamos fazer a versão completa do nosso roteiro hoje, porque ao invés de nós subirmos para o bairro Jardim Nova Palmares, nós vamos subir para o Instituto Itacolomi, tá bom? E aí, desde já, aviso vocês que, tô vendo aí, né, tem bastante gente com criança, carrinho de bebê e tudo mais. A partir do momento que eu finalizar um determinado ponto, fiquem à vontade para voltar aqui, pegar o carro de vocês e ir para Itacolomi de carro, tá? É super tranquilo, tá bom? Mas então, bora lá começar. Então, estamos aqui na cidade de Vinhedo, no bairro da Capela, né, a região da Capela, e eu pergunto para vocês, o que vocês sabem sobre a história desse local onde nós estamos? O que vocês conhecem sobre as referências de personalidades históricas que nós temos aqui? Por que a Rota Afro de Vinhedo acontece na Capela? Estamos numa praça que tem o nome dela, né? O nome da Dona Aurora Sudário, né? Perfeito. Bom, então já começamos o roteiro na única praça de Vinhedo que faz homenagem a uma mulher negra, né? A Praça Aurora Sudário. Perfeito. Então já é uma demarcação territorial importante. E aí vamos pensar um pouco na história desse lugar em que estamos inseridos. Antes daqui ser Vinhedo, muitos de vocês já sabem, né? Aqui era a Rocinha. E antes de ser Rocinha, o que poderia ser aqui? Quem que poderia habitar esse território? Alguém tem ideia? O Quilombo. Exato, nós vamos ter a chegada dos portugueses, né? Falaram também do Quilombo, perfeito. E antes da chegada dos portugueses, esse era um território indígena, sobretudo Tupi-Guarani. E como que nós conseguimos perceber essa presença indígena na nossa região? Através dos nomes. Perfeito. Exato, perfeito. Percebam que Vinhedo faz divisa com duas cidades com nome em Tupi-Guarani. Do lado de cá, Itupeva, do lado de cá, Itatiba. E muitas cidades do interior paulista também têm nome em Tupi-Guarani. Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, Indaiatuba, Itapira, Mojimirim, Mogi Guaçu. Todas essas cidades têm nome em Tupi-Guarani. Por quê? Porque eram eles que já habitavam a região. Outra forma de percebermos essa presença indígena é através dos nomes dos rios, das bacias hidrográficas da nossa região. Vinhedo, por exemplo, é atravessado pelo rio Capivari, que é um nome em Tupi-Guarani, né? Então, nós já tínhamos essa presença indígena muito forte e significativa na região. Inclusive, né, a capela ela é atravessada pela rodovia Anhanguera, e Anhanguera também é uma palavra em tupi, né? Anhanguera seria aí algo como diabo vermelho, ou diabo velho, enfim. Porque o Anhanguera, ele era um bandeirante, né? Que fazia justamente um processo de escravização e roubo dos indígenas. E aí então, esses indígenas, eles tinham várias trilhas que conectavam regiões diferentes, que atravessavam aldeias, que pegavam rios, que pegavam trechos específicos com vegetações para alimentação e tudo mais. E uma dessas trilhas era chamada de Piabiru, Caminho do Sol. E nós vamos ter essa trilha conectando a região sudeste com a região sul e a região centro-oeste. E nós temos ainda um resquício dessa trilha, né, dessa estrada criada pelos indígenas, que vai ser chamada na nossa região de Estrada da Boiada, né? Então, o que nós temos como Estrada da Boiada, que é conhecido aí por ser uma estrada criada pelos bandeirantes e tropeiros, na verdade, ela foi criada a partir dos conhecimentos, dos saberes e das tecnologias indígenas. E aí é muito significativo que, ao lado da Estrada da Boiada, nós temos um bairro chamado Casa Verde, em que todas as ruas do bairro têm nome de povos indígenas, né? Então nós vamos ter a Rua dos Botocudos, dos Guaranis, dos Otis, e assim por diante. Então, é uma forma de preservar uma memória indígena
dentro da cidade de Vinhedo, né? E aí, essa estrada da boiada, que é utilizada por esses bandeirantes e tropeiros, que vai para o centro-oeste, né, também conhecida como Estrada dos Goiáses, ela vai ser, então, o primeiro momento de uma presença colonizadora, né? Isso no século XVIII. E aí, eles vão criar uma pequena roça, porque precisavam parar, descansar, alimentar os animais de carga e seguir viagem, né? Veja que estamos em um local muito estratégico, próximo do litoral, próximo da capital, próximo de vários lugares. E aí, então, esse pequeno pouso, né, essa roça que eles criam para descanso, vai ficar conhecida como Rocinha. No final do século XVIII, vamos ter um acontecimento muito importante que vai reconfigurar o sistema colonial na América, que foi a Revolução do Haiti. O Haiti, ele era uma colônia da França, e o Haiti, em meados do século XVIII, era o principal produtor de café e açúcar que era levado para a Europa. Quando acontece a Revolução do Haiti, em que a população negra haitiana acaba com a escravidão, existe uma nova demanda para a produção desses produtos, né, do açúcar e do café dentro desse sistema colonial. O solo do Nordeste já se encontra em um processo de desgaste, então não há o mesmo nível de produtividade, né, da cana-de-açúcar como havia no século XVII. E aí eles olham para o interior de São Paulo e percebem que aqui é uma região com muito potencial de exploração econômica. Por quê? Aqui não tinha nada além de mato e índio, Brasil e selvagem. Então o que eles fazem? Devastam boa parte da Mata Atlântica da nossa região e implementam uma série de fazendas que vão produzir cana-de-açúcar e café. E aí então, em meados do século XIX, por volta de 1840, 1850, nós vamos ter um verdadeiro corredor de fazendas que vão produzir café, passando por Jundiaí, Louveira, o que seria Vinhedo, Valinhos, Campinas, Piracicaba, Rio Claro, Araraquara e assim por diante, né? Então toda essa região que é conhecida como Oeste Paulista vai se desenvolver no século XIX a partir do café. O café gera um enriquecimento tão grande na nossa região que cogitam inclusive transformar Campinas na capital do estado. Os barões do café da nossa região são extremamente influentes para o poder econômico do Império Brasileiro, e essa concentração de renda gera ainda hoje um efeito de São Paulo, do Sudeste, ser considerada a região de maior desenvolvimento econômico do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, quem que gerou o enriquecimento da nossa região plantando café? A população negra escravizada. Exatamente, a população negra, né, escravizada. Então é importante afirmarmos que o desenvolvimento da nossa região, ele acontece a partir do trabalho da população negra. E não apenas a mão de obra, mas também o intelecto, também as tecnologias, também as formas de organização da população negra presente aqui. E aí eu gosto sempre de trazer um olhar para essa perspectiva de quilombo, né? Porque às vezes a gente pensa quilombos como esse local onde negros iam fugir dos tadinhos, vão pro quilombo, né? Só que não, na verdade quilombos eram agrupamentos de guerreiros, né? Esses guerreiros, inclusive, que já desenvolviam técnicas militares nos seus locais de onde eles vieram, né? Nos seus locais de origem no continente africano, onde eles já se organizavam, já produziam intelecto, já produziam cultura, já produziam tecnologia, né? Às vezes a gente vai distanciar a população negra e indígena da tecnologia, como se a gente não pudesse promover essa tecnologia, mas acontece que essas trilhas, né? Vamos pensar, como que a pessoa faz uma trilha? É necessário ter conhecimento de geolocalização, geografia, botânica, das águas do lugar, das plantas que pode comer, das plantas que não pode. Então, nesse sentido, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver que essas inteligências já estavam consolidadas aqui, já estavam aqui há muito tempo, né? Esse quilombo, essa perspectiva de quilombo, é justamente isso. É a gente reconhecer que já existiam tecnologias e inteligências aqui nesse território, pessoas com técnicas militares avançadas, pessoas que já estavam organizadas, fazendo trocas comerciais, fazendo trocas de informação, fazendo com que esse movimento de quilombo, de se aquilombar, fosse também um movimento de sociabilidade,
de construção de afetos, movimentos onde essas pessoas pudessem ali, né, reivindicar e disputar as identidades que até então foram negadas, né? Segundo Beatriz do Nascimento, Quilombo, ele vai ser uma tecnologia que vai propor uma proposta civilizatória. Olha que profundo é isso. Quilombo propõe maneiras de viver em sociedade sem escravização. Você quer uma coisa mais revolucionária do que se pensar quilombo? Então é sempre bom a gente olhar, e eu gosto muito da história do Quilombo da Rocinha por isso, porque ele quebra essa narrativa de que Quilombo era um local fugido, onde as pessoas, tadinhas, iam lá pra se esconder. O Quilombo da Rocinha quebra essa narrativa, porque ele vai falar, não, era o local onde a gente tinha técnica militar, onde essas pessoas tinham técnicas ali de poder se reconstruir, onde tinha samba de bumbo, onde tinha muita coisa, muita inteligência já consolidada, né? Então eu gosto de trazer essa perspectiva. E dentro dessa perspectiva muito interessante, estando na cidade de Vinhedo, que aqui também era a rota do imperador. Por isso que a gente tem a estrada Dom Pedro, na verdade, e Dom Pedro. Isso daí, você vai na Unicamp, você sabe, os negros escravizados, eles foram mandados de volta. E ao mesmo tempo trouxeram o quê? Uma mão de obra, a italiana, né? Que é símbolo também da nossa cidade, né? E isso tem que ser contado de que forma? Qual é a conexão, né? A história está sendo contada por quem? Então, essa história, já que a gente está num momento histórico, né? E de um momento de fazer uma conexão. A conexão entre o passado, o presente e qual seria o futuro, né? Onde é que está a cidade de Vinhedo nessa, eu posso dizer, nessa mistura, né? Eu não quero uma capela negra, eu não quero um memorial contando a história dos italianos. Eu quero que essa mistura ocorra. E esse é um momento muito especial para que a gente possa fazer essa conexão. Um ponto que eu gostaria de trazer, né, dessa observação que a Júlia fez dos quilombos, é que nesse período em que as pessoas negras vieram para o Brasil, é importante a gente lembrar que na África existem diferentes nações e que quando os negros vieram para o Brasil, essas nações, elas se uniram. Então, assim, se a gente parar para observar, os quilombos, eles foram um lugar de concentração de conhecimento muito grande, porque se na África eles viviam separados por nações, nesses quilombos eles uniram os seus conhecimentos. Então, assim, são variadas as formas de saberes, né, que foram concentrados nesses quilombos aqui no Brasil. Acho que essa é uma observação, assim, é importante. E aí então, pessoal, pensando justamente nesse contexto, né, da formação do interior de São Paulo a partir dessas fazendas de escravizados, nós temos alguns dados importantes relacionados ao número de escravizados aqui na região, né? E aí, eu acho importante também frisar que essas informações, elas estão em arquivos públicos, no arquivo de Campinas, no arquivo municipal de Jundiaí, enfim, tem várias formas de consultar, mas essas informações, elas também foram sintetizadas por um intelectual muito importante para a história de Vinhedo, que foi o Rodrigo Paixão, né? Ele tem um livro que boa parte, inclusive, das contribuições que eu trago estão também citadas no livro dele, né? Que vai falar aí de Vinhedo, dessas aldeias indígenas até os condomínios. Então, é importante também referenciar, né, aqueles que vieram antes e deixaram aí o seu legado para a cidade. E aí nós vamos ter, na década de 1870, 2.100 escravizados para Jundiaí, né? Lembrando que, no século XIX, Rocinha é Jundiaí. Então, havíamos aí 2.100 escravizados nessa região de Jundiaí. Nesse período, nós já vamos ter algumas fazendas de escravizados importantes aqui em Vinhedo, né? Como vocês sabem, a Fazenda Cachoeira, onde é a represa. Nós vamos ter a Fazenda Lacerda, onde hoje é o condomínio São Joaquim.
nós vamos ter a Fazenda Bahia. Então, Vinhedo já possuía várias fazendas com escravizados. E aí, então, na década de 1870, tínhamos 2.100 escravizados na região. Em 1884, de 2.100, tem uma diminuição para 1.600 escravizados. No ano seguinte, menos de 300 escravizados, né? Ou melhor, 300 escravizados a menos. Então, de 1.600, diminui para 1.300. Por que em cerca de 12 anos, nós temos uma diminuição de cerca de 800 escravizados na nossa região? Tem várias possibilidades, né? Vocês conseguem pensar em alguma delas? Movimento abolicionista que teve aqui na região. Movimento abolicionista. Muito aqui na região. Perfeito, nós vamos ter um movimento abolicionista muito atuante, Irmandade do Rosário, Irmandade de São Benedito, várias irmandades fazendo aí esse processo de comprar cartas de alforria, né? E uma outra razão para a diminuição na quantidade de escravizados eram as fugas. Se vocês entrarem, né, em arquivos, como o arquivo de Campinas ou o arquivo público de São Paulo, tem vários e vários anúncios sobre fugas de escravizados na Rocinha, mostrando através de fontes históricas, né, a origem de Rocinha a partir da presença dos negros de origem africana. E aí então, eu vou ler 2 anúncios para vocês, depois eu circulo para vocês verem de perto, tá bom? Esse anúncio é da Gazeta de Campinas, 22 de maio de 1865. Fugiu da Rocinha, no dia 23 de março, de tarde, o negro Antônio, de 30 anos mais ou menos. Estatura baixa, fula, barba regular, levou calça azul de durandina, uma camisa branca de algodão trançado, outra de baeta azul, tudo quase novo e chapéu preto de pano. Quem o apreender e levar ao lugar acima será gratificado e protesta-se contra quem o acoltar. Nicolau Roder. Nicolau Roder, que no caso, né, era o proprietário desses escravizados, foi o empresário responsável pelas madeiras que compõem a malha ferroviária que conecta a nossa região aqui, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, né, no século XIX. Escravo fugido. No domingo à noite, fugiu do abaixo-assinado o escravo Lourenço, crioulo. Alguém sabe o que era um crioulo? O crioulo era o negro nascido no Brasil. Quando ele era africano, ele era identificado pelo local da África de onde ele embarcou. Então, Antônio Congo, Manuel Angola, Maria Benguela. Quando ele era filho de africano nascido no Brasil, ele era identificado como crioulo. Então, Lourenço, crioulo, bem preto, bonita figura, idade 30 e poucos anos, estatura regular, tem os dedos dos pés muito curtos, pés mal feitos. Levou roupa limpa e cobertor de retalhos. Fala sempre rindo-se e é tocador de viola, amigo de dança e pagodeira. Gratifica-se com a quantia de 200 mil réis, além das despesas que fizer a quem o prender ou der notícias certas a seu senhor, morador a 1,2 léguas, perto da catação da Rocinha, na estrada que vai para Itatiba. Então, ali na região, né, da caixa d'água do Cristo. Protesta-se o anunciante proceder com todo rigor da lei contra quem tiver acoltado seu escravo. Campinas, 10 de outubro de 1880. Então, eu trouxe 2 relatos de vários e vários outros que vão falar das fugas dos escravizados da Rocinha. Enquanto houve escravidão, houve resistência. E as fugas eram uma dessas estratégias de resistência. Esses anúncios eram lidos por caçadores de recompensa. Então existiam pessoas que viviam de capturar escravizados, com cães de caça, farejando esses escravizados para capturar e ganhar a recompensa, né? Machado de Assis tem um conto muito interessante, chama Pai contra Mãe, que vai falar sobre esses caçadores de recompensa de escravizados. Portanto, se havia cachorros que farejavam esses escravizados, né, essas pessoas negras em busca de liberdade, como que eles poderiam fazer para não deixar esses cachorros farejarem eles? Exatamente, água, chuva, né? Então, uma estratégia muito importante para montar os quilombos era justamente fugir seguindo a água.
porque a água apagava os rastros das pegadas, o cheiro, o suor, qualquer vestígio humano poderia sumir pela água, né? E aí nós vamos ter uma canção, né, uma moda, uma tradição que vem das senzalas de Jundiaí e que é passada pela Inhá Maurícia, que é uma das responsáveis pela criação do samba de roda da Dona Aurora, e ela traz essa tradição da fazenda, né, da senzala, e a música fala: tomara que chova hoje, da banda de onde eu vim, pra chuva apagar meu rastro, pra ninguém saber de mim. Justamente porque eles utilizavam a chuva como um momento para fuga. Mas se não estava chovendo, como que eu posso utilizar a água para fugir? Os rios. E foi justamente usando essa lógica de seguir o rio que um grupo de 15 pessoas, né, 15 pessoas negras escravizadas do Visconde de Indaiatuba, lá na Fazenda Sete Quedas, onde hoje é o condomínio Swiss Park, eles fogem em 1885, seguindo o leito do rio Capivari. Então eles vão fazendo toda essa passagem ali por trás de Campinas, vão seguindo o leito do rio Capivari e param aqui na Rocinha. E aí eles olham para essa região e veem que é uma região extremamente estratégica para se montar um quilombo. Quem aqui já andou pela Capela sabe que a Capela é feita de morro. Você vai daqui ali, é morro. Você vai descer ali, é morro. Então pensem no século XIX, sem esse processo de urbanização, como que essa formação geográfica é estratégica. Porque se a galera vai chegar com canhão, com espingarda, dentro dessa perspectiva de morro, você consegue fugir, você consegue ter locais para se defender. Então eles olham para cá e percebem que é uma região estratégica e vão montar um quilombo aqui. Esse quilombo vai ficar conhecido como Quilombo da Rocinha, uma vez que a região já era conhecida como Rocinha. O Quilombo da Rocinha, ele chega a ter cerca de 30 moradores. Eles tinham ali alguns ranchos, né? E o Quilombo da Rocinha, ele passa a se articular com as fazendas da região, com os escravizados das fazendas da região. Então eles vão para Itatiba, eles pegam saco de milho, de arroz, batata, pegam aí mais umas 2, 3 pessoas estratégicas, levam para o quilombo. Vão para Jundiaí e fazem a mesma coisa, Itupeva a mesma coisa, Campinas a mesma coisa. E esse quilombo ele começa a crescer, ganhar proporção e fama. O líder do quilombo, ele era chamado de Negro Bernardino. O Negro Bernardino, em certo momento, ele passa a ser contratado pelos escravizados das fazendas para matar os feitores considerados cruéis. Então ele ia para uma fazenda, ouvia aí o relato e aí falava: não, deixa comigo que eu vou dar um jeito. E começava a matar esses feitores considerados cruéis. Em 1886, o Quilombo da Rocinha assassina um barão do café de Itatiba. Itatiba fica com tanto medo que eles criam um toque de recolher. A partir das 6 horas, ninguém na rua, pois pode ser encontrado, abordado pelo Quilombo da Rocinha. O Quilombo deixa um cachorro na porta de entrada, e aí se estivesse alguém se aproximando, esse cachorro latia, e a partir do latido eles já se reorganizavam de uma outra forma, iam para um outro lugar. Campinas estava com tanta dor de cabeça e medo desse quilombo que eles passam um telegrama para o presidente da província de São Paulo pedindo reforço armamentista para combater o quilombo. Em 1887, portanto, menos de 6 meses, né, antes da abolição, né, final de 87, o Quilombo da Rocinha consegue um número significativo de espingardas e eles invadem a Casa de Câmara e Cadeia de Jundiaí para libertar escravizados de Jundiaí. Então percebam, né, como é estratégico pensarmos nessas organizações para o próprio processo de abolição. Por que nós temos 800 escravizados a menos nesse período? Porque eles estão lutando aí para a sua própria libertação de várias formas. E aí, em 1887, Quilombo da Rocinha invade a cadeia de Jundiaí, eles encontram uma resistência muito forte, não conseguem executar o plano e o quilombo se divide. Uma parte dos quilombolas vão para Louveira, uma parte dos quilombolas vão para Valinhos. Os que vão para Valinhos são capturados
e são levados para a casa de Câmara e Cadeia de Campinas. Um deles é o José Morté. O José Morté, ele passa a madrugada toda, né, sofrendo castigos físicos para contar as atividades do Quilombo. Então, boa parte do que nós sabemos, né, do relato, da história do Quilombo da Rocinha, é a partir do relato do José Morté, lá na cadeia de Campinas. E aí o Quilombo da Rocinha, oficialmente, não tem mais registros dele no início de 1888. Mas eles já eram um quilombo extremamente articulado com as fazendas escravocratas da região. Então, quando nós temos o processo de abolição no 13 de maio de 1888, já havia a ideia, dentro dessa população negra, desse território enquanto um território quilombola, enquanto um território de abrigo da população negra, enquanto um território de resistência. Então, muitas famílias negras de ex-escravizados, quando acaba a escravidão, vêm morar na Capela. É o caso, por exemplo, da Nhá Maurícia, que foi escravizada do Barão de Jundiaí. É o caso da família Sudário, que foi escravizada na Fazenda Lacerda, onde é o condomínio São Joaquim. É o caso de várias famílias que foram escravizadas em Joaquim Egídio. Então, a Capela, no pós-abolição, se torna um reduto da comunidade negra. E isso vai se permanecendo ao longo de todo o século XX e século XXI. Não é à toa que nós vamos ter tantas manifestações culturais negras presentes aqui na Capela. A Capela nasce enquanto um quilombo. A Capela nasce enquanto um território de organização da população negra desde a Rocinha no século XIX. E se mantém, né? E é isso que a gente vai ver no mapa, por exemplo, né? É isso. Tá, beleza. Vai lá. Pessoal, pra gente começar a andar, eu vou cantar pra vocês uma música. Salve a maré e a lua, o rei das ervas é a dona da casa. Licença pra botar o pé, licença pra poder chegar. Salve a maré e a lua, o rei das ervas é a dona da casa. Licença pra botar o pé, licença pra poder chegar. Salve a maré e a lua, o rei das ervas é a dona da casa. Licença pra botar o pé, licença pra poder chegar. Salve a maré e a lua, o rei das ervas é a dona da casa. Licença pra botar o pé, licença pra poder chegar. Bom roteiro pra gente, bora caminhar? Pessoal, então, como eu falei pra vocês, né, na única praça de Vinhedo que faz homenagem a uma mulher negra, é uma homenagem muito importante e a praça ela está passando aí por um processo de reforma, né, o que para a população local é ótimo que possamos ter aí a revitalização dos espaços. Mas nós conseguimos, né, uma autorização para adentrar a parte fechada da praça, para observarmos aí o monumento em homenagem ao samba de bumbo, e aí a gente vai até lá e depois continua a conversa, beleza? O roteiro tradicional, né, gente, ele passa, a proposta é falar do samba de bumbo e prestigiar o monumento e a praça, né? Como está passando por essa revitalização, a gente está fazendo essas adaptações, né? Mas o roteiro original passa pela praça, ele começa mesmo na praça, né? Ali no meio. Bora? Bora lá. Sempre no prazo, pra todo mundo, tá bom? Vamos de carro. Você vai aguentar? Vai aguentar? Momento histórico. Pessoal, se vocês quiserem dar um passo para
frente, ficar mais próximo. Eu entendi também um pouco isolar. Sobre a presença negra na nossa região, né? Essa presença de origem africana, como eu falei, essa presença e essa contribuição, ela vai muito além da mão de obra, né? Ela trazia também várias tecnologias, vários conhecimentos e formas de se expressar culturalmente, né? E uma dessas formas que nós vamos ter é o samba. O samba, ele é uma palavra de origem africana. O samba, ele vem do quimbundo. E o samba, ele tem dois significados, né? O samba, ele era um título político do reino do Dongo, né? Então, o fundador do reino do Dongo, ele se chamava Angola Kia Samba Quilombo. Então, samba era um título político. E também samba vem de semba, que seria o umbigo, né? Pois havia uma conexão do umbigo na forma de se dançar e de se expressar. E o samba, nós vamos ter várias modalidades dele. Uma das mais antigas é o samba de roda do recôncavo baiano, né? Outra forma de samba que é a mais popular é o samba carioca, aquele samba que nós conhecemos por conta dos desfiles das escolas de samba, o samba do Zeca Pagodinho, de Leci Brandão, de Alcione, toda essa galera que nós conhecemos, né? Mas existe uma modalidade de samba que é nossa, que é do interior paulista, que é o samba de bumbo, também conhecido como samba rural. Diferente de outras modalidades de samba, o samba de bumbo, ele é específico aqui do interior de São Paulo. O samba de bumbo, ele é uma tradição que vem das senzalas, que vem de escravizados da África Central, que reorganizam as suas referências culturais aqui, né? Então, o samba de bumbo, ele vai ser, então, essa grande manifestação cultural do interior de São Paulo. Ele vai surgir, então, dessas fazendas de Jundiaí, daqui da Rocinha, de Campinas, de Piracicaba e de outras regiões. E um dos sambas mais tradicionais que nós vamos ter no interior paulista é o samba de roda da Dona Aurora. E aí, enfim, nós estamos aqui com a presença ilustre de vários familiares, né? Temos aqui tataranetas da Dona Aurora. Se vocês quiserem depois contribuir, falar alguma coisa, tá? O samba da Dona Aurora vai se apresentar pra gente daqui a pouco lá no Itacolomi. Então vocês vão poder conhecer mais o que eu estou falando aqui, trazendo como referência. Nós vamos ter então no pós-abolição várias famílias negras vindo morar aqui na Capela. E uma delas é a família da Nhá Maurícia, né? A Nhá Maurícia, ela vem de Jundiaí pra cá. E aqui na Capela nós vamos ter esse desenvolvimento de uma sociabilidade da comunidade negra. Então se reuniam nos quintais, faziam festas, e o samba, ele vai sendo incorporado dentro dessa perspectiva de sociabilidade. Então havia um casamento, a festa de casamento era seguido por samba, noite afora. Havia um batizado, depois do batizado poderia rolar um samba. Haviam as festas religiosas, né? De Santo Antônio, de São João. Essas festas poderiam também ser seguidas aí do samba. E aí, um elemento chave para pensarmos nessa formação do samba aqui de Vinhedo é a Dona Aurora Sudário, né? A Andressa está aqui com a fotografia dela, vai passar aqui para vocês verem. A Dona Aurora Sudário, ela nasceu 3 anos após a abolição e ela se torna um elo entre a última geração de escravizados para a primeira geração de libertos. Ela é responsável por trazer essas tradições dos mais velhos para a geração mais nova, né? E a Dona Aurora Sudário, ela vai ser uma grande matriarca dessa comunidade da Capela. Ela vai ser uma muito importante dentro desse espaço, principalmente por quem tinha os conhecimentos e os saberes das curas tradicionais, os conhecimentos da cura pelas ervas
trazidos aí pelos africanos, pelos indígenas, e ela vai ficar muito conhecida por ser uma grande benzedeira, né? Por ser uma pessoa aí que fazia a cura através das orações, através das plantas. Tem muita gente de fora de Vinhedo, gente famosa, né? Vem se benzer aqui com a dona Aurora Sudário, e ela vai ganhando essa fama e proporção. E aí o samba, oficialmente, né, pelo que o senhor Mente nos conta, ele foi fundado a partir de 1940, mas obviamente já trazendo várias modas tradicionais, várias canções aí desses escravizados do século XIX, né? E aí o samba da dona Aurora, ele vai ficar muito conhecido e ele vai inclusive batizar outros sambas de bumbo da nossa região. Então nós vamos ter em Campinas, por exemplo, o samba de bumbo Nestão Estevão. Nós vamos ter uma presença muito forte do samba, né, em Salto de Pirapora, em outras regiões. E o samba da dona Aurora, por ser muito tradicional, ele acaba padrinhando vários desses outros grupos, né? O grupo, né, do samba, ele possui, por exemplo, bumbo que tem mais de 70 anos, né? Que tem 80 anos de história, como por exemplo é o caso do Trovão, né? Que é aí o bumbo mais antigo aí do samba e que ainda é tocado. E ele tem esse nome de samba de bumbo justamente por conta do bumbo, né? Então aqui nós temos um monumento. Esse monumento ele também foi feito através, né, de uma emenda parlamentar da vereadora Naila, e ele foi inaugurado aí na Semana da Consciência Negra do ano passado. E esse monumento, ele é uma homenagem ao samba de bumbo, né? Foi inclusive uma escolha da família da dona Aurora, que ao invés de ser uma homenagem personalizada da dona Aurora, que pudesse ser uma homenagem ao samba de bumbo, ao legado aí do samba de bumbo. E aí nós vamos ter algumas conquistas muito importantes, né, para nós pensarmos na preservação dessas práticas culturais. Então, queria primeiro trazer uma contribuição, que foi a figura do meu avô materno, né, o Luiz Carlos da Rocha, conhecido popularmente como Rocha, né, como vereador Rocha. O meu avô, ele foi vereador entre os anos 90 e os anos 2000, e ele foi responsável por criar o primeiro projeto de lei para a implementação do 20 de novembro dentro do calendário municipal, né? Então, já nos anos 90, ele já estava reivindicando a criação do 20 de novembro. Ele também criou um projeto de lei de Semana de Solidariedade aos Povos Africanos, a ser realizado na semana do dia 25 de maio, que é o Dia Mundial da África, reconhecido pela ONU. E ele também foi responsável, obviamente a partir de uma luta popular, né, de um movimento popular, ele que criou o projeto de lei que nomeou o loteamento, né, da Fazenda Monte Alegre como Jardim Nova Palmares, colocando a rua principal como Avenida Zumbi dos Palmares, e todas as 15 ruas do bairro têm nome de personalidades negras de Vinhedo. Então nós não vamos subir até o Palmares hoje, mas todas as 15 ruas do Palmares são nomes de personalidades negras de Vinhedo, né? O senhor Sebastião Mateus, Benedito Sudário, que era um dos filhos da dona Aurora, que é o pai do senhor Mente, que é o neto da dona Aurora mais velho, a rua Arlindo Nicolau. Várias dessas personalidades muito importantes para a história de Vinhedo estão nomeadas ali no bairro Jardim Nova Palmares. E aí, por que eu estou falando, né, dessas leis e questões criadas por esse momento? Infelizmente, por vários motivos, a Semana da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra, ou a preservação da cultura negra dentro de Vinhedo, ela nunca foi fortemente realizada dentro da cidade. Mas, por uma perspectiva de luta, não apenas da comunidade negra de Vinhedo, não apenas do samba da dona Aurora, mas também de outros grupos, a partir desse ano de 2024, o samba de bumbo passa a ser reconhecido pelo IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio cultural e material brasileiro.
É o mesmo reconhecimento que a capoeira tem, que o jongo tem, que o maracatu, que outras práticas culturais têm. Então, a partir desse ano, o samba de bumbo do interior paulista, ele é um patrimônio cultural reconhecido aí por todo o Brasil. E outra marca, né, outra conquista muito significativa é que pela primeira vez na história de Vinhedo, vamos ter o 20 de novembro como um feriado, né? Uma reivindicação, então, que a população já traz há muitas décadas e que pela primeira vez vamos ter esse marco importante. Então, é pensar que se estamos aqui hoje, é por conta justamente da luta da Inha Maurícia, da luta da Dona Aurora Sudário, da luta, né, do Rocha, da luta de várias e várias personalidades que foram fundamentais para termos a preservação dessas práticas culturais. É pensar que o samba já foi proibido por lei, né? E se nós temos ainda hoje o samba ocorrendo, é por conta de muita resistência. E eu acho importante informar também que na Câmara Municipal de Vinhedo, não sei se todo mundo está me ouvindo, mas na Câmara Municipal de Vinhedo está tramitando 2 projetos de lei. Um projeto para que a gente tenha o Dia Municipal do Samba de Bumbo, a ser celebrado no dia 29 de junho, por uma escolha da família, do Grupo Samba de Roda da Dona Aurora, e um projeto para que o Samba de Bumbo seja um patrimônio imaterial de Vinhedo municipal. Então, está nessa tramitação, é um projeto 2 projetos de minha autoria, e que a gente está lá trabalhando para que sejam aprovados ainda esse ano. Pessoal, alguma dúvida, comentário? Pode falar. Pessoal, tem uma coisa que eu gosto de trazer nas rotas, que é essa questão dos monumentos e das placas, dessa questão do tombamento, né? Então existe um lugar, que é esse lugar onde nós estamos percorrendo, que é o lugar da memória, né? Esse lugar da memória, ele está em constante disputa. Então, às vezes a gente tem uma narrativa que é dada, mas colocar um monumento como esse em meio à capela, que é um território negro, além de reivindicar essa memória, é também uma maneira de disputar essa narrativa que é contada. Porque por que existem placas, por que existem monumentos, por que existem bustos? Para contar uma narrativa, para contar uma história, contar um ponto de vista. Aí a gente chega na cidade e só tem monumentos de um ponto de vista. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É disputar essa narrativa. Não é tirar os monumentos que já tem. Alguns podem, porque afinal alguns são escravagistas, né? São de genocidas, são de pessoas que não representam, por exemplo, uma cultura do bem, uma cultura da paz, por exemplo, né? Agora, alguns, a gente pode sim continuar com eles. A questão é, vão ter outros? Vão ter mulheres negras tendo a sua representação de maneira positiva? A gente vai ter estátuas que vão trazer a imagem do corpo negro de maneira bela? Com artistas negros representando esses outros monumentos negros? Né? A gente vai ter propostas onde a gente tem estátuas grandes, porque às vezes as estátuas negras, elas são pequenas. Que tem isso também, a gente não quer qualquer estátua. A gente quer uma estátua que represente de maneira positiva, que a comunidade possa contribuir com a construção dessa estátua, desse monumento, né? Por exemplo, dentro da educação patrimonial, a gente entende 2 maneiras. Os monumentos, eles representam fatos históricos ou personalidades históricas, eles vão representar um acontecimento, ou no caso, o nosso monumento aqui vai representar o samba de bumbo, né? Então ele está representando um patrimônio. Mas os bustos, por exemplo, né, que são aqueles monumentos que a gente só vai ver do ombro para cima, eles vão estar valorizando um cérebro pensante, uma intelectualidade. Cadê os bustos das mulheres negras? Cadê os bustos dos homens negros? Cadê a nossa intelectualidade sendo valorizada? Sendo contada também pela cidade, já que foi através das nossas intelectualidades que se cria a cidade, né? Então eu acho que isso é interessante porque não é só um monumento, é uma disputa de narrativa, de memória, é uma disputa do que está dado aqui. A gente tem uma narrativa dos imigrantes italianos, mas e a narrativa do povo negro? E as estátuas dos povos originários?
Vamos fazer. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente pensar, né, o quanto essas estátuas aqui elas são extremamente significativas e importantes. Para finalizar, também é importante dizer, né, Gui, que das 4 cidades que o Rota está, a gente vai ter a estátua da Mãe Preta, em Campidas, que é uma estátua que vai representar uma mulher negra em situação de violência. E quem fizer o roteiro vai ver uma maneira que a gente traz de ressignificar essa possibilidade, essa narrativa. Então a gente, com muita responsabilidade, conta essa história, faz essa análise da Mãe Preta. Mas de todo o interior, possivelmente essa é a única estátua que vai representar a população negra de maneira altiva, de maneira positiva. Olha que representativo isso, né? Então eu vejo como uma abertura de caminhos para que outras estátuas, outros monumentos, outras placas também sejam criados para a gente poder disputar ainda mais esse lugar da memória. Gente, vocês querem fazer alguma fala? Querem não? Beleza. Pessoal, então, você quer fazer uma foto aqui? Ai, bora fazer uma foto na estátua, gente? Isso, vamos juntar aqui para fazer uma foto do grupo antes de seguir. Eu já tava me Vem aí. Posso dar essa licença bonita aqui na frente? Ah, legal. Aí, gente, vai apertando, vai apertando mais um pouquinho, vai juntando, porque senão não dá, né? Eu não tenho molho de fechar, vai fechando aqui, ó. São muitas câmeras. Pode juntar mais, sem medo. Pode juntar, vai juntando. Pode juntar mais. Junta mais, porque senão não pega todo mundo. A gente vai ter que abrir muito e esse vai ficar longe. Quanto mais junto, melhor. Pode apertar mais. Mas aí você não quebra. Boa. Todo mundo bem? Foi pra todo mundo aí? Deu? Sim. Vamos finalizar com Levantou. A placa também vai estar em italiano. Quadro embaçado, né? Tomar em quadro à toa, em todo lugar da cidade. Já vou falando algumas coisas, né, antes de continuar. Então, só para avisar para vocês, o Itacolomi ele fica ali em cima. Então, acho que dá para ver aquela casinha ali, né, no meio do morro. O Itacolomi é um pouquinho mais para cima, tá? Então, é para lá que estamos indo. Pessoal, aqui nós estamos em um espaço muito importante também. Aqui é a Rua 13 de Maio, né? Então, o nome da rua ele faz homenagem aí ao 13 de maio de 1978, que foi a data da abolição, né? Atualmente, nós, sociedade brasileira, não utilizamos mais o 13 de maio como uma data comemorativa, né? Agora, o 13 de maio, ele foi substituído pelo 20 de novembro já há várias décadas, por entendermos que o fim da abolição não significou, ou melhor, o fim da escravidão não significou o fim do preconceito, o fim da desigualdade, o fim da marginalização da população negra, né? Então, não se comemora mais o 13 de maio
Mas é importante nós lembrarmos que o 13 de maio ele aconteceu justamente por conta das lutas quilombolas, das revoltas, né, da organização da própria população negra, né, por conta de abolicionistas negros como André e Antônio Rebouças, os primeiros engenheiros negros do Brasil, Luiz Gama, né, o primeiro advogado negro do Brasil. Então o 13 de maio ele se deve, né, à luta dessa população. E aí é importante estarmos falando, né, desse processo do 13 de maio e também desse território onde estamos inseridos, porque estamos em frente à casa da Dona Aurora Sudário, né? Então, a Dona Aurora, que eu estava contando a história dela para vocês, ela morava aqui nessa casa verde, aqui da esquina, né? Então, temos aqui esse quarto, né, anexo ao lado, o quarto dela, né? A família ainda guarda boa parte dos pertences dela, eles têm um acervo de fotografias, né, de várias coisas aí pertencentes à Dona Aurora Sudário. E aí é muito significativo, né? Pode falar. Você com a mão levantada, pode falar. Essa casa ainda é da família da Aurora? É da família inteira da Aurora? Ótima pergunta. A família da Aurora vive lá? Ótima pergunta. Sim, a família da Dona Aurora ainda vive lá. Inclusive nós temos, né, acho que agora não tem mais ninguém aqui porque eles estão subindo para tocar, mas nós temos várias pessoas da família da Dona Aurora que ainda moram não apenas aqui, mas também em várias casas aqui ao redor. Então ali em cima, ali onde tem aquele mastro, também é da família da Dona Aurora. Ali, é que aqui onde você tá não dá pra você ver, mas tá vendo? Aqui, isso, então, ali também é da família da Dona Aurora. É uma ótima forma de identificar. Sim, na verdade sim. Eu inclusive tô para perguntar para a família da Dona Aurora o porquê disso. Mas de fato, todas as casas, né, dos netos da Dona Aurora, da família da Dona Aurora, são casas verdes. Então ali na rua de baixo, tem 2 netos da Dona Aurora que moram ali, o seu Mente e a Dona Maria. A casa dos 2 também são verdes. Então você fez uma observação muito correta, né? Obrigado pela contribuição. E aí então, né, é importante nós termos aí essa referência desse território da família da Dona Aurora aqui na capela, né? O mastro, ele é um símbolo, né, das festividades que aconteciam. Dizem, né, que quem queria casar pedia para Dona Aurora fazer o pão de Santo Antônio, e aí comia o pão mentalizando o casamento, né? Então tem todas essas tradições aí da cultura popular que perpassam também a história da Dona Aurora. E ela fazia muito bem essa mistura, né? Do quê? Exatamente, né? Das religiões, né? Sim, é o que a gente chama aí de sincretismo, né? De festividades afrocatólicas, né? Nós vamos ter, por exemplo, as congadas, ainda muito comum, né? Em Minas Gerais, enfim. As festas de Folia de Reis também entram nessa perspectiva afrocatólica, né? Então, é uma cultura rural, muito afrocaipira, né? Então são referências bem importantes aí que nós temos. Mais algum? Não? Beleza, pessoal. Então agora vamos continuar a subida e ter aí a entrega dos mapas e a apresentação do samba. Bora lá. Olha, tem mais macaquinho verde. Tem aonde? Ah, ali em cima, não é verdade. Os caras tiram foto de todo mundo, mas não tiram foto dos fotógrafos. Não aparece, né? Não aparece nunca, Bora ninguém aqui nenhum. mais aqui. Vamos lá. Pessoal, momento de muita emoção, né? Porque a gente tá tudo emocionado aqui, chorando. Gente, então a gente vai agora fazer o lançamento do mapa da cultura negra de Vinhedo. Eu
penso que a gente pode já cada um já pegar para ver já o mapa e aí a gente começa a falar, pode ser? Então, é que tá na mesa. Amiga, pega o meu aí também. Obrigada, amiga. Roda aqui, a gente conversa sobre o mapa. Quer sentar, pode sentar. Porque à vontade a gente vai. Pessoal, quem quiser sentar em cadeira, tem cadeira ali, tá bom? Pode pegar a cadeira para sentar. Ah, não. Pode ser, pode ser. Ah, pode ser, né? Que estão aqui dentro do mapa estão aqui com a gente presentes. Então a gente vai dar uma palavrinha para que os grupos possam se manifestar e comentar, né, sobre, enfim, como que é a sua participação dentro dessas tradições aqui valorizadas. Então, como eu disse a vocês, o mapa ele é realizado, né, através da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei da cultura, fruto da luta, né, dos trabalhadores da cultura, e que através da Lei Paulo Gustavo, essa verba federal foi para estados e municípios, chegou em Vinhedo, e através do apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vinhedo, foi possível então, foi aberto um edital, no qual o Rotas Afro foi selecionado para fazer o mapa da cultura negra. Esse mapa, gente, a primeira proposta dele foi fazer ele de maneira colaborativa. Então a gente convidou alguns pesquisadores, pessoas do movimento cultural de Vinhedo para estar participando e fazendo um levantamento das tradições, territórios e grupos culturais negros de Vinhedo. A gente dividiu em algumas... como que a gente chamou? A gente chamou de frente, isso. Que aí a gente vai ter a frente de ações afirmativas, a frente de patrimônio material, a frente de religiosidade, a frente dos bailes blacks, capoeira, patrimônio material, baile black, hip hop. E aí cada um desses pesquisadores foi responsável por ir pesquisar cada uma dessas frentes, né? Foi a nossa maneira de organizar e fazer esse levantamento. Após o levantamento, a gente também abriu um formulário no nosso Instagram, onde toda a população de Vinhedo poderia contribuir se soubesse algum grupo cultural, ou alguma história, ou algum território negro que a gente pudesse colocar no mapa. O objetivo era justamente fazer esse processo colaborativo na construção, já que a gente entende que o levantamento ele faz parte de uma pesquisa viva. Então ele não para. Essa é só a primeira versão, mas é possível fazer outras versões, até porque a memória negra ela não tem fim, né? Vão surgir grupos, vão reativar grupos. Então a ideia foi iniciar esse processo de levantamento. Depois disso, acho que é importante a gente mencionar a ficha técnica, né? Então, de pesquisadores que vai ter aqui presente a Andressa, né? Se você quiser, Andressa, também comentar como que foi para você esse processo de pesquisa. A gente vai ter a Geisilane, o Thiago, né? E também a Elisângela, que foram aí pessoas que estiveram dedicadas durante 2 meses para fazer essas consultas, ver os grupos, entrar em contato com os grupos, saber, por exemplo, tá ativo, não tá, pode pôr, não pode, né? Fazer essa comunicação. A gente teve o prazer de trabalhar com
com o Kiro, que é o Deimar, que é o ilustrador desse mapa tão lindo. E com ele foi super legal o processo, porque materializou, né? Então até então a gente estava na pesquisa, então trazer para a ilustração foi uma outra etapa, um outro processo. E aí, quer comentar agora um pouquinho de como foi finalizar, né? O processo? Pessoal, então, nós fizemos aí ao longo de alguns meses reuniões, planejamentos, para ver o que entrava, como encaixar, né? Todos os grupos, entidades, coletivos aqui mencionados foram consultados, foram entrevistados, né? E aí então nós chegamos a este produto, que como a Júlia disse, ele com certeza pode ser ampliado, podem ter aí outras referências e possibilidades, né? E aí, como vocês podem perceber, o mapa em si, ele é a capela, né? Então nós vamos ter, obviamente, aqui a ilustração de vinhedo, já com a capela evidenciada, e aqui dentro nós vamos ter o mapa da capela, justamente demarcando a capela enquanto esse território negro. Essa não era a proposta inicial. A proposta inicial era que fosse o mapa de vinhedo aqui dentro. Só que quando a gente começou a fazer levantamento, o grupo de capoeira mais antigo de Vinhedo está na capela. O grupo de cultura negra mais tradicional, que é o Samba da Dona Aurora, está na capela. O salão de cabeleireiro afro mais antigo de Vinhedo está na capela. Aí tem isso, tem aquilo outro. Aí a gente falou, gente, se a gente for fazer um mapa de Vinhedo, vai ficar muito desproporcional o tanto de coisa que tem na capela. Então vamos tornar a capela, né, o território do mapa e mencionar as outras referências aí ao redor, né? Então foi essa forma aí que nós entendemos de deixar a visualização do mapa mais interessante. Depois disso, de todo esse levantamento, foi a nossa vez de escolher os textos, né? Então a gente fez os textos de maneira coletiva com a equipe do Rotas Afro. No caso aí, quem participou do texto foi junto o Igor, a Odara também, que não está aqui hoje, mas fez a revisão. Foi uma escolha, por exemplo, colocar o endereço, a gente pensou em tudo isso, né? Como que a gente iria mencionar. A gente estava muito preocupado em deixar o contato, né, desses grupos em evidência, porque é isso, a partir do momento que você acessa o mapa, é uma maneira de você também contatar essas pessoas e assim a gente ir gerando essas pontes, né? Deixa eu ver o que mais, acho que é isso, né, Guilherme na coordenação de pesquisa, né, também, fazendo toda essa articulação. E aí, pessoal, vocês podem ver aqui atrás que nós temos aqui escrito audiodescrição e uma ilustração, né? Na versão digital do nosso mapa, aqui onde está essa ilustração, é um QR Code que vai possibilitar a audiodescrição, tá bom? Para que pessoas com baixa visão, né, ou pessoas deficientes visuais, possam também acessar o conteúdo do mapa. Isso aí abre para uma outra etapa, que foi um aprendizado no Rotas Afro, de como fazer a audiodescrição de uma figura tão complexa como um mapa, né? Porque mapas são complexos, tem estruturas, tem por exemplo, aqui ó, os elementos cartográficos, né? Então, a Rosa dos Ventos, as ruas, né? Tudo isso, como que a gente iria passar para uma audiodescrição? Nesse caso, a gente fez uma consultoria com a Isadora, da Olhares Cotidianos, que é uma mulher negra que é deficiente visual, e ela fez uma consultoria pra gente de como que a gente poderia fazer a audiodescrição desse mapa. Foram 2 reuniões, ela já tinha feito uma formação com a equipe do Rotas antes, porque a gente já estamos em busca, né, de como que os nossos roteiros, eles podem trazer a audiodescrição junto. E aí, mais 2 reuniões com ela para ela aprovar, né, nosso processo de audiodescrição. Importante dizer que a equipe se propôs a fazer a própria audiodescrição. Então, a gente pegou a imagem, juntos sentamos e vimos, aqui a gente vai descrever dessa maneira, e a revisão da audiodescrição foi feita por parte da Isadora, já que é necessário uma pessoa com deficiência visual fazendo também esse trabalho de revisão, tá? É isso, acho que aqui, deixa eu ver, é isso, né? É isso. Beleza, então, sobre a distribuição, pessoal, esses mapas que estão aqui hoje, fiquem à vontade, tá? Eu vi que teve gente que pegou um só, mas eu acho assim, pode pegar mais,
já dá pra tia, pro tio, porque é isso, é importante a gente distribuir. E a gente tem 3.000 cópias, né? Então, assim, vai ir para as escolas de Vinhedo. Mas se, por exemplo, você faz parte de um grupo cultural, você faz parte de um coletivo, de alguma ação dentro da cidade de Vinhedo e quiser levar, é só entrar em contato. Inclusive, hoje já é possível levar alguns, tá? E a gente distribui isso também de maneira livre, tá bom? Agora a gente vai abrir, né, esse bate-papo para os grupos, né? Então, se você é um dos grupos que está aqui no mapa e quiser dar uma palavrinha, eu vou ficar muito feliz de poder ouvir vocês. Pessoal, então, já né, finalizando, nós temos a presença da Janaína representando o BAC Mulher, nós temos a presença da... Nós temos a presença da Maria Júlia Macena representando o Piquenique de Empoderamento. Nós temos a presença do mestre Rafael Salustiano representando o coletivo Quilombo da Rocinha. Também, deixa eu ver, cadê o pessoal do Joga aí Capoeira? Ali, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Rodrigo do Joga aí Capoeira. E, obviamente, temos também o samba da Dona Aurora. E aí temos a Andressa representando a Batalha da Praça. Galera, eu queria só trazer algumas considerações. Primeiramente, foi uma honra imensa fazer parte da construção desse mapa, porque como moradora da Capela, é muito essencial a gente perceber a potencialidade do nosso bairro, como um bairro de cultura negra, né? É um bairro que traz através dessas culturas, né, a materialização da resistência, assim como a galera comentou ali no início da rota. E além, né, de visualizar tudo isso e enxergar essa potencialidade, também fazer parte. Eu sou uma das organizadoras da Batalha da Praça, né, que está aqui também, juntamente com o Thiago Siguiar. Nós somos uma batalha, né, uma roda cultural que acontece de maneira independente aqui na Capela há alguns anos já nesse novo formato, manifestando, né, a cultura preta através do hip hop, através também do acesso ao lazer para a juventude e também trazendo o hip hop aí como um material de intelecto, né? Então é muito gratificante fazer parte desse projeto e também aqui representando a Batalha da Praça. Muito obrigada. Pessoal, alguns dos outros grupos, coletivos, gostaria de se apresentar, fazer uma breve fala. Não? Bom, então agora nós vamos ter... pode falar. Primeiro eu quero dizer, né, parabenizar a Rotas Afro por esse caminho, né, de encruzilhada que a gente trilha todos os dias, para evidenciar a nossa cultura no município, onde por muitos anos, quando eu chego aqui em 2001, a primeira pergunta que me faziam era qual era o meu sobrenome. Obviamente, vindo de uma família de povo caigangue, de povo banto, eu carrego o sobrenome dos colonizadores que escravizaram as minhas famílias. Então, isso é incômodo para mim muitas vezes, né? Não, todas as vezes, na verdade. E hoje ver o nosso trabalho, né, nessa rota, evidenciado, mostrando a potência que nós temos, é muito bonito. Eu sou o mestre Rafa Salu e estou aqui desde 2001 e eu sou o único grupo de capoeira Angola do município, né? E também de samba de roda do Recôncavo da Bahia. Então poder estar aqui, né, com vocês, partilhando esse momento, eu até disse quando fui pegar ali o panfleto, falei, nossa, vou levar para minha mãe, né? Minha mãe é mulher preta, que veio de Baixa Grande Bahia, veio por tantas dificuldades, então isso é por ela, sabe? É pela minha avó Nair de Povo Caigangue, pelo meu avô Rafael, minha avó Josina, é por eles tudo isso. Então eu estou muito feliz de fazer parte da história da comunidade negra de Vinhedo. Eu não sou nascido aqui, mas os trabalhos que eu desenvolvo estão aqui fortalecendo e enriquecendo os nossos quilombos, né? Então eu estou muito feliz
e queria agradecer, na verdade, né, o empenho de vocês. Eu conheci Gui, um menino, ele ainda era um menino quando eu conheci ele, e poder ver essa potência, hoje ouvindo ele falar e trazendo tudo, foi muito especial. Muito obrigado por isso tudo. Rotas Afro, obrigado. É importante que a gente diga para as nossas crianças que a gente tem no nosso sangue reis e rainhas na nossa genética. É muito importante. E as Rotas Afro têm feito isso todos os dias, constantemente. E a gente aqui também para contar a nossa narrativa, a nossa história, não é? Porque as nossas placas hoje estão lá em italiano, em português, em inglês, né? Será que é esse o caminho? A minha mãe me ensinou o contrário. Eu quero é voltar para casa, eu quero é voltar para o ventre. E é de lá que eu conto a minha história. Eu sou de onde minha mãe veio. E é assim que eu narro a história todos os dias. Então, obrigado por nos lembrar e fortalecer a gente. Galera, na hora da emoção eu esqueci de recitar esse pequeno poema que eu construí agora nesse caminho, tá? Hoje, através do Rotas Afro, entendemos de fato o que significa de Rocinha a Vinhedo, que a construção dessa cidade se deve ao trabalho e intelecto do povo preto, e que devemos sempre ter esse reconhecimento, e que para além disso, que dos nossos, nessa cidade italiana, tenhamos o sentimento de pertencimento. Viva a capela, viva a Rocinha, viva os nossos ancestrais, viva o protagonismo do povo preto. Pessoal, já convido o samba para ir se organizando essa apresentação. E aí eu queria trazer, tá bom? Enquanto o pessoal vai se organizando. Primeiro é que nós vamos passar uma lista de presença, tá? De quem tá aqui hoje, então, enfim. Importante a gente fazer os relatórios, né? Então, assim, Perfeito. E o segundo recado, na verdade, é um convite. Dia 20 de novembro, né? Quarta-feira, nós vamos ter, durante o período da tarde, da 1 às 5 da tarde, lá no Sesc Campinas, o lançamento de obras XR em realidade aumentada e realidade virtual, tá bom? Então, nós temos a Igreja do Rosário de Campinas, que foi a primeira igreja da comunidade negra de Campinas. Ela foi demolida no século XX e através da tecnologia, através da realidade virtual, nós reconstruímos esse patrimônio negro. Então vocês vão poder colocar aqueles óculos de realidade virtual e entrar dentro da Igreja do Rosário dos Homens Pretos de Campinas, tá bom? E além disso, vamos ter também outras obras aí relacionadas com personalidades negras de Campinas, de Piracicaba. Então, dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, da 1 às 5 da tarde, estaremos lá no Sesc Campinas, totalmente gratuito. Nesse dia vai ter um bate-papo comigo e com o Gui sobre como as tecnologias podem ser ferramentas de reconstrução da memória. Então, fiquem aí, sintam-se convidados. E é isso, pessoal. Vou passar a lista, tá? Aqui a comunicação. Gente, duas coisas. Acompanhem as informações no Instagram do Rotas, @rotasafro. E aí, vamos supor, está lá com o mapa, marca o Rotas, que aí a gente vai poder divulgar, tá bom? É isso. Pessoal, então, pessoal do samba, fiquem à vontade, agora o espaço é de vocês, tá bom? Enquanto isso, a lista vai passando aí de autorização. Fazer um réu para mim. Dá um sorriso lá em casa. Ai, tem forma no feijão. Tia, você quer falar pra mim? Maria, pega lá. Catarina. Tia, faz isso.
terreiro, na nossa casa. Samba de Roda da Dona Aurora agradece a todos vocês a presença, tá bom? Vamos lá então? Cheguei, tô aqui agora. Tem samba de bumbo na roda da Dona Aurora. Cheguei, tô aqui agora pra fazer samba de bumbo na roda da Dona Aurora. Todos são bem-vindos. A gente vai cantar devagarinho para vocês aprenderem o versinho e depois cantar junto com a gente, que tá bem fraquinho, tá? Vamos lá, vamos explorar o feijão. Bora dançar. Oi, você vai entrar? Então grava pra Júlia pra ela entrar. Tá no meu celular. Oi, nega. Nega, nego, viva a pena. Olha, nega, olha, nega, nega, viva a pena.
E todos vocês estão convidados para brincar com a gente. Como chama o vosso boi? O quê? Mestre Carreiro, como chama o vosso boi? O meu boi chama a saudade do amor que já se foi. O meu boi chama a saudade do amor que já se foi. O meu boi chama a saudade. Apagar o rastro pra ninguém saber de mim. Tomara que chova hoje das bandas que eu vim. Pra chuva apagar o rastro pra ninguém saber de mim.